Bora. Já tá coisando já? Já tá gravando. Então, hoje nós vamos, a leitura da Bíblia aqui, hoje nós vamos ler o seguinte. A fé sem obra é morta. O que é isso? Muitas pessoas falam, mas eu ter fé, não vou estar nas obras de Deus, tudo bem, eu vou ter a salvação garantida, de maneira alguma. A fé sem obra, ela é morta. Então ela só é viva a fé com obra. Então bora lá. Então olha aqui. Meus irmãos, qual é o privilégio, proveito se alguém disse que tem fé, mas não tive obra, pode acaso semelhante fé salvo-lo? 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós, ele disse, ide em paz a quem seis-vos, e faltai vós, sem contudo ele dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas a quem dirá, tu tens fé, e eu tenho obra? Mostrai-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então aqui ele já fala, se a obra não tiver fé, nós sabemos que ela é morta. Mas aqui embaixo que ele fala, aqui no verso 18, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obra, mostrai-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque então, se ele tem a obra de Deus, que é cumprir sua lei, na palavra, crer em Deus, fazer a vontade de Deus, é a obra de quem? A Deus. obra de Deus. Aí a fé dele aumentará. Mas se ele tiver só a fé e não tiver a obra, a fé dele vai só caindo. Por quê? Porque nós sabemos que até Deus fala que nos últimos dias não viver pela fé. Mas viver pela fé é o seguinte, acompanhando a obra de Deus. Que é os mandamentos de Deus, cumprir a lei de Deus, aí nós vamos viver pela fé. Aí depois da fé vem o quê? A misericórdia de Deus. Nós vamos precisar, para nós alcançar o reino de Cristo, a misericórdia de Deus. Mas antes de nós receber a misericórdia de Deus, nós temos que ter o quê? Obra, que é cumprir a lei dele, da palavra de Deus. E segundo, a fé. E terceiro, a misericórdia de Deus. Então, isso, se você falar que vamos ter a fé sem a obra, nós nunca vamos alcançar Cristo. É verdade. Porque realmente nós vamos viver pela fé. Mas é com a obra acompanhada. Como que você vai viver nos princípios de Deus? Não é só falar que eu estou vivendo nos princípios de Deus e não tenho fé. Ou você tem fé e não está vivendo nos princípios de Deus. Está errado. Você tem que ter os dois. Os dois não. O três, porque nós vamos precisar da misericórdia dele na hora que ele vir, né? Para nós subir, que ele vai nos transformar, tirar esse corpo corrupto do pecado, né? Nós vamos ser transformados para nós ir ao encontro de Deus, porque nós não tem nenhum nesse mundo que pode hoje, no nosso dia de hoje, ir ao céu, né? Para Deus chegar e carregar, sem precisar de uma transformação, porque nós não vamos aguentar a glória de Deus, que é muito grande. Então, mesmo que levar, precisamos de quê? Da misericórdia de Deus, da transformação de Deus. Então aqui mesmo fala, né? A fé sem obra, ela é morta. É verdade. E a fé com obra, ela é morta ou não?
Não. Não. Ela é totalmente vida. Então, bora lá. No verso 18, verso 19. Crê tu que Deus é um só e faz bem até os demônios? Crê em tremer e treme? Então, aqui mesmo no verso 18, verso 19. Crê tu que Deus é um só, fazeis bem até até os demônios creem, treme e tremem. Eles creem em Deus, porque eles sabem que existe Deus. Eles sabem que Deus é poderoso, mas uma coisa ele não tem. A lei não cumpre os mandamentos de Deus, e ele não tem fé em Deus, até tanto que ele errou. O pecado dele foi tão grande que esse não tem mais perdão. Mas por que Satanás ele pecou e ele não teve o perdão de Deus? Será que foi porque Deus não quis? Não, foi o inimigo que não quis. Porque Deus ele deu a chance para o inimigo, para Satanás, se arrepender antes de acontecer aquela guerra lá no céu, né? A divisão entre Deus e Satanás, né? Então o que ele fez? Por que ele não ganhou o perdão mais de Deus? Porque ele blasfemou contra Deus. Ele blasfemou contra Deus. Ele queria tomar o trono de Deus. Mas Deus ele é poderoso. Ninguém vai tomar seu trono. Jamais. Né? Então, por isso que hoje ele não tem mais perdão. Por quê? Ele fez muita situação feia neste mundo. Perseguiu quem? E estão perseguindo até quem hoje? Os seus próprios eleitos de Deus. Então ele sempre vem fazendo, blasfemando sempre contra Deus. Mas ele sabe realmente o que tem determinado para ele. Ele não vai mais ser filho de Deus mais. Viver mais com Deus lá no trono de Deus, no céu mais. Né? E hoje também nós somos do mesmo jeito. Se nós não viver nos caminhos de Deus, nós vamos junto com ele. Né? O que vai adiantar eu estar aqui também vivendo nos caminhos de Deus se eu não ganhar a salvação? Vou para ele do mesmo jeito. Então, e hoje nós ainda temos um privilégio ainda, né, do perdão de Deus. Se nós realmente não blasfemar contra Deus. Né? Não fazer coisas que falar mal de Deus. Se uma pessoa não quer servir a Cristo, ele segue a vida dele normal, do jeito que for, mas não blasfemar contra Deus. Se nós blasfemar contra Deus, aí a consequência é pior ainda. Né? Às vezes a pessoa passa por um problema que ele sabe que por que ele está passando por problema, que é o quê? A blasfema contra Deus que ele fez. Então Deus mesmo fala que se nós blasfemar contra Deus, nós não temos perdão de Deus. Então isso aí. A fé sem obra, ela não vai para lugar nenhum. Mas a fé com obra, ela está onde? Ela vai levar nós para onde? Para toda a eternidade. Né? Vamos para o verso 20. Querem, pois, ficar certo o homem insensato de que a fé sem as obras inoperante. Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Então, mesmo aqui ele fala, ó, não foi por obra que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho. Mas por quê? Mas Abraão teve fé em Deus? Não teve, ele teve. Mas ele vivia na obra de Deus também ou não? Vivia. Por isso que ele teve a fé. Porque se ele não cresce em Deus, pelas obras de Deus,